Meu nome é Fernando Marcato, sou professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas e hoje nós vamos discutir o caso da PPP da Casa Paulista de Habitação Popular. O Fernando é meu colega da PUC de graduação, acho que isso é mais um demérito do que um mérito, mas é o meu colega da PUC da graduação, é mestre em Direito pela Sorbonne, professor hoje da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo, e ele é sócio da Gol Associados, que é uma consultoria de direito econômico, enfim, uma série de assuntos também, regulação, consultoria multidisciplinar que foi fundada pelo Gésiano Oliveira, que foi presidente do CAD, presidente da Sabesp, é também professor da GV, enfim. O Fernando tem uma larga experiência em uma série de coisas. Ele também já foi advogado no Pinheiro Neto, foi depois da diretoria de novos negócios da Sabesp, trabalhou muito tempo lá na Sabesp e agora está trabalhando na Gol Associados, e além de ter uma atuação acadêmica muito sólida, muito forte. Ele conduziu com o grupo dele de alunos nesse último semestre da Clínica de Direito dos Negócios lá na GV, um estudo sobre o caso da PPP de habitação aqui no centro de São Paulo. Ele vai falar um pouquinho desse caso para a gente, que eu acho que tem tudo a ver com desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento urbano, né? Envolve uma série de temas mães aqui que a gente já falou nos nossos estudos sobre direito e desenvolvimento. E se tiver oportunidade, graças a Deus eu estou muito feliz com isso, porque os nossos debates estão sempre estourando o tempo, a gente vai começar às 11h30, a hora que era para começar às 11h. Então a ideia era que ele viesse para falar primeiro disso, e se tiver tempo ele vai falar um pouquinho mais para vocês sobre uma abertura maior do que é PPP, as formas de PPP que estão sendo mais utilizadas e mais comuns hoje no Brasil, que é também um mecanismo que pode nos ajudar bastante no momento de retração econômica, que o país precisa retomar investimento e o Estado não vai conseguir fazer tudo por conta dele mesmo. Tá bom? Então, sem me estender mais, eu vou passar a palavra ao Fernando, só agradecendo por ele estar aqui também, como vocês, nesse sábado de feriado emendado. Obrigado, viu? Obrigado, Guilherme. Bom dia a todos, é um prazer poder estar aqui. Guilherme esqueceu de falar que além de professor na GV eu dou aula aos sábados, antes de véspera de feriado. Queria agradecê-lo também, incrível, vocês também devem ter adorado a programação, mas tirando isso, é uma brincadeira. Realmente é um prazer poder estar com uma turma tão capacitada. O Guilherme já me disse um pouco qual é o perfil da turma e como ele mencionou, eu queria trazer um pouco essa experiência que está acontecendo não muito longe daqui, no nosso quintal, sobre essa ideia da PPP de habitação no centro de São Paulo. Mas antes disso, eu não sei, quando a gente fala em política pública de habitação, queria entender, vocês têm alguma visão do que seria uma política pública ideal de habitação? O que funciona, o que vocês veem que funcionou? Quando eu falo em política pública de habitação, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Direito de propriedade bem definidos e baixos custos de transação. Política pública disso. Direito de propriedade bem definidos e baixo custo de transação. Eu tinha um camarada, quando eu vim aqui na Paulista, ele estava deitado no chão com um papelão, assim, morrendo de frio. Esse camarada, o que tem a ver com direito de propriedade e... Ele não tem muito a ver, né? Com certeza não tem propriedade. Mas talvez ele possa ser bem atingido por esses problemas. Né? Pode ser uma causa. E não... Mas teria algum desenho ideal para a gente poder, eventualmente, garantir a habitação desse camarada? O desenho ideal fica num limbo, né? Se você for pensar de um lado do Estado, o Estado ele tem o dever de prover aí a moradia para toda sua população. O Estado não tem capacidade para isso. Então vamos deixar a iniciativa privada. Mas por conta da especulação imobiliária, mercado concorrencial, as pessoas hoje, na realidade, a população brasileira não teria acesso, não tem condição de ter acesso. Então, a solução seria a parceria de uma maneira de fazer programas, né, com um custo muito reduzido, para a população ter acesso no geral, ou seja, o Estado fazendo algumas concessões, a iniciativa privada tendo um certo lucro e o acesso da população. Mas isso é um limbo, uma PPP talvez que eu, da minha visão, não tenha até hoje, não tenha tido um projeto perfeito nesse sentido. Então... Vocês conhecem ali a Ricardo Jafé? Não vão se entregar, hein? Vocês conhecem aquele Singapura ali que é na saída da Imigrantes? O que vocês acham daquele projeto? Quando a gente olha aquele projeto. Calção. Os cacos, né? E atrás o que tem?
o Favelão. Por que aquele projeto... Como que foi feito aquele projeto? Vocês sabem? Aquele da época do Maluf, eu acho, né? Foi de cima para baixo, né? É? Foi de cima para baixo. De cima para baixo como? Você retira a pessoa do lugar onde ela estava, você enfia ela dentro de um apartamento, pessoas que não tinham nem propriedade, nunca conviveram em condomínio, não tinham experiência de condomínio, não tinham vontade de viver em condomínio, e exige que elas convivam ali dentro de um espaço que não é adaptado para a família, para a realidade social que eles têm, que não é adaptado para a realidade econômica que eles têm, e espero que dê certo. Acho que teve outra crítica também, eu não sei se não é exatamente a esse projeto, mas é uma crítica à política de habitação como ela acontece, daquela nova Palestina, né, que tem uma super questão ali ambiental versus a questão da moradia, e aí, no meio das discussões que eu ouvi muito superficialmente, surgiu o ponto de, não, então aqui não é o lugar para você ficar, vamos te colocar neste outro lugar, que é distante da escola, que é distante da mãe, do trabalho, então assim, também essa questão da localização, né, de onde você vai pôr, de onde essa pessoa já está, e você tentar levar ela para um outro lugar, geográfico. Né? Isso passa pela regularização fundiária. Tem lá um assentamento precário, o município começa o CDHU, faz uma regularização, mas vai remover todo mundo. Com outro local, 20 km de distância de onde eles moravam, acaba desvinculando seu meio social. Naturalmente, as políticas de moradia, elas são assim, né? Pelo menos até 2020, o primeiro governo Mata, o segundo governo Mata, era assim. Você tinha uma lógica de então você não tem dinheiro para morar, então você te dá um direito de morar em um lugar longe que ela você consegue pagar. Então, de onde ficam os CDHUs, onde ficam as Coabs? Eu sei porque eu morava na quadra lá do Arthur Alvim. Então, você fica muito longe, é tudo distante, normalmente são lugares distantes da rede, da malha viária de transporte, onde você exige um investimento maior. A prefeitura tem que levar equipamento público para esse lugar, e aí você acaba, além de tendo que investir na parte de moradia, tem que investir na parte de infraestrutura. Por exemplo, toda a parte de Guaianazes foi feita assim. Você loteou um lugar super barato, aí foi com incentivo, não foi com programa direto, mas foi com incentivo para o privado para fazer. Então você regularizou um monte de loteamento irregular, você promoveu loteamento muito barato, no lugar onde não tinha nem asfalto, não tinha água encanada quando as pessoas chegaram em Guaianazes. E aí você exige um investimento gigantesco para sanar um problema que você poderia ter resolvido com um investimento muito menor. Uma característica que eu sempre observei no Singapura é que assim, os projetos eles foram adiante em localidades expostas em grandes avenidas, como uma muralha, faz os prédios na frente e mantém os barracos atrás. É assim com aquele lá perto da entrada de Osasco, ali na Marginal, o da Marginal Pinheiros, aqui no Geoparque, tem o da Ricardo Jafé também ali no comecinho, eu vou bastante para lá, né, porque o pai da minha filha mora ali perto. Então assim, os prédios estão ali, bonitinhos e tal, e no comecinho eram poucos barracos e eles falaram que iam acomodar essas pessoas e fazer mais prédio. Não foi feito, a favela continua crescendo para trás, o que é o caso da maioria dos lugares que eu passo em Singapura e eu observo isso. Os prédios eles meio que ficaram com, tipo aquela fachada para esconder que o governo do Rio colocou ali para esconder o morro, né, na época da Olimpíada, e o Singapura está fazendo o mesmo papel. Na China eles fizeram isso. Só que põe gente para morar dentro. Né? Eles muraram. Eles muraram o Trovim também. Muraram, né? Aí ninguém viu. Copa, em época de Trump, o pessoal... Eles muraram a Copa, o caminho do metrô. Deve estar na moda. Ele está todo coberto com grafites muito maravilhosos. Deve ficar mais bonito. Agora você falou um negócio da questão da especulação imobiliária. Isso como que pode afetar eventualmente um Singapura ou Minha Casa Minha Vida? Eu confesso que eu não sei o que é o Singapura, eu não sou de São Paulo. Ah, tá. Mas o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, né? Que não sei qual é a leitura de vocês do Minha Casa. Ele tem outros focos de atendimento. É a aquisição da casa própria. Então agora, por exemplo, pro lado do Campo Limpo, Taboão da Serra, tem muito empreendimento
com piscina, vaga de garagem, certo? E eu acho que o foco do Singapura é outro. O foco do Singapura, eu acho que foi tirar os barracos um do lado do outro e colocar um em cima do outro. Sobre o que a casa verdade. dois pontos, assim. Primeiro, no Minha Casa Minha Vida, o senhor que mora, você viu na rua com papelão, ele não conseguiria acessar. Né? Primeiro ponto. Segundo ponto é que o Minha Casa Minha Vida, você não vê ele dentro de uma zona limítrofe da cidade, do município. Eles são feitos a 20 quilômetros numa zona, numa área em que não tem acesso a serviços. Então, as pessoas têm acesso a essas moradias? Tem. Só que aí elas têm que se locomover 2, 3 horas para conseguir acessar um serviço de qualidade. Né? Que é um pouco o que ela estava contando lá de Diga. Enquanto tem imóveis no centro de São Paulo, que é a questão de especulação imobiliária. São vazios, desocupados, com proprietários que só estão esperando mudanças estruturais no entorno para o menor momento de vender. Virar estacionamento. As construtoras que escolhem o terreno onde eles vão construir. Onde elas vão mais barato, por causa da especulação imobiliária, elas vão longe. Mas São Paulo favoreceu um pouco porque teve alguns incentivos para instalação de empreendimento do Minha Casa Minha Vida em lugares mais centrais. Mas aí por conta também do plano diretor. É que são ali na Barra Funda, na Lapa, naquela área. Mas o que acontece quando aquela região está instalada Minha Casa valoriza? Você vende. Eles vão... Né? Você tinha a casa própria, o cara, né? Então tem uma questão que é a venda da casa, né? Quer dizer... E ocorre também na Coab e no Singapura. E no Singapura, né? Eu acho que aqui eu não estou nomeando, eu estou falando do Minha Casa porque ele é o maior programa recente, mas tem diferenças, mas ele tem uma faixa que é o 0 a 3 que não difere tanto do CDHU, né? As outras faixas, depois a gente pode passar um pouquinho sobre isso, mas as outras faixas, eles têm uma questão de financiamento. Agora, o 0 a 3, ele é muito de você entregar a casa para o camarada. E que não necessariamente a venda é algo negativo. Não. Pelo contrário, acho que o cara adquirir uma propriedade é mais um passo que ele dá na socialização e na integração social. Tá. Ele ser um proprietário. Ok. Mais alguém? Uma consideração? Eu acho que o problema das vendas é maior quando elas ocorrem antes delas serem possíveis, né? São os contatos Ilegal, quando é ilícito, quando é ilegal. Aí Claro. tem um problema. Claro, quando não. Desde que feito dentro. Você quer explicar um pouco como que faz esse rolo aí? Não sei direito, assim, mas... Conta aí pra gente, aqui eu não conheço, mas você parece que conhece essa questão de contrato de gaveta, tá? Tem um amigo, tem um primo. Bom, há uma série de condições para você conseguir quitar, né, o financiamento desse imóvel e as pessoas acabam vendendo, algumas pessoas acabam vendendo antes de ter quitado. E é uma venda que não é válida, né? Certo. Na verdade, a pessoa que comprou não é proprietária. Então, quais implicações Fica uma informalidade jurídicas vão decorrer disso, né? Então, eu acho que a gente conversou aqui rapidamente, mas quando eu acho que nós, como advogados, né, quando a gente vai desenhar um contrato ou fazer algum tipo de legislação, a gente precisa, obviamente, parece óbvio, mas entender o problema, né? E eu acho que a gente, muito rapidamente aqui, tentou pensar alguns dos grandes problemas da política de habitação que ocorre no Brasil. Acho que o que vocês relataram aqui, não sei quantos de vocês realmente está engajado nesse tema, mas intuitivamente a gente já consegue também entender quais são os problemas, né? E quando você lê a literatura em geral, isso que vocês disseram aqui não foge muito do que acontece na prática, né? Eu tenho um problema de onde colocar essas pessoas, né? Porque, como você colocou, esse é um problema que o Minha Casa ele tem sido muito criticado, porque você, na primeira rodada, na primeira fase do Minha Casa, você tinha os terrenos relativamente baratos em áreas um pouco mais centrais. No momento em que você lança um super programa do Minha Casa, todo mundo começa a dizer, opa, vai ter Minha Casa aqui, vai ter Minha Casa aqui. Aí o preço começa a subir. Lembrando que no Minha Casa, alguém falou isso aqui, a diferença de um programa tradicional de habitação é que o governo dá dinheiro para a empreiteira, ou seja, ele dá 50 mil, 60 mil por casa, e cabe à empreiteira montar, ou à incorporadora montar o loteamento. Então ela que vai atrás do terreno, ela que vai fazer o loteamento e ela que vai eventualmente ou comercializar ou devolver
para aquela população que é do 0 a 3, que eventualmente tem direito de subsídio integral, né? Nas faixas superiores, 0 a 3 salários mínimos, né? Estou falando aqui, de 3 a 6, 6 a 10, aí é como ela disse, é um financiamento subsidiado. Eu vou na Caixa, pego um empréstimo e posso comprar uma casa, que essa casa é minha casa, minha vida, mas enfim, é uma casa como qualquer outra, é um apartamento como qualquer outro, mas mais barato, né? Então, o Minha Casa, ele mudou um pouco essa lógica, né? Ele saiu daquela lógica tradicional em que o governo pega o dinheiro, desapropria o terreno, constrói a casinha, lista os beneficiários e entrega a casa para eles, ou eventualmente cada beneficiário paga um valor pequeno. Minha Casa, ele teve sim até uma função anticíclica econômica, ou seja, de aquecer a economia, né? Quando você lê os prospectos Minha Casa, essa foi uma das funções que o governo... É uma dupla função, de aquecer a economia e de gerar habitação, né? Então, é até interessante pensando do ponto de vista político-ideológico, né? Porque é um programa que trouxe muito a iniciativa privada para dentro, né? Ainda que o governo Lula fosse um governo conhecido por ser mais estatizante, nesse caso ele trouxe a iniciativa privada para dentro, com seus prós e contras. Mas o problema do Minha Casa, que tem sido muito criticado, é justamente isso aqui. Na primeira fase funciona bem, porque eu tenho um conjunto de terrenos disponíveis. Na segunda fase, com a especulação imobiliária, começa a ficar tudo caro. E aí eu começo a repetir o caso de Guaianazes. E aí, pro gestor público, eu também começo a gerar um problema. Porque o camarada estava com uma previsão de investir em saneamento no centro da cidade, depois ele expande, ele expande, ele expande. Ou seja, o plano diretor da cidade tinha uma lógica mínima. Quando você traz o Minha Casa, e aí você sinaliza com o dinheiro do governo federal, dizendo, eu vou te instalar uma Minha Casa, do ponto de vista do gestor público, ele não tem muita alternativa de não aceitar aquilo, né? Porque, poxa, é um dinheiro barato que está vindo e eu não vou colocar a Minha Casa, então ele adere ao Minha Casa. Só que aí, o que a gente viu acontecer em muitas cidades é justamente essa ideia de lançar as pessoas para a franja da cidade, porque o terreno do centro já estava muito caro. Então, isso acabou intensificando, novamente, não só no Minha Casa, mas em outros programas habitacionais você tem isso, né? Um tema que você chamou aqui a atenção, que eu achei muito interessante, é esse problema de viver em condomínio, né? Quando você pega esse exemplo dessa pessoa que eu disse, enfim, que é um morador de rua, tem uma questão até, vamos dizer, psicológica, de desenvolvimento da pessoa, que a pessoa ela começa a se acostumar a viver na rua e viver na informalidade, né? O camarada aqui não tem um emprego, então ele não tem o hábito de ter o horário das 8 às 5, é questão de hábito mesmo. Eu acho que a gente também, né, no nosso dia a dia, a gente se habitua com determinadas posturas e hábitos, e em dado momento o camarada que está vivendo a vida inteira na rua, ele também se habitua àquilo, né? Então esse tem sido um grande problema de qualquer programa, e aqui pode ser Minha Casa, pode ser CDHU, pode ser Singapura, né? Como que eu trago essa população carente, com baixo nível de formalização em geral, documento, carteira de trabalho, tal, para morar em condomínio? Então, tem um exemplo que a gente acaba rindo, mas é triste. Quer dizer, o cara estava com um problema na antena da TV, ele foi lá e furou o teto, entendeu? Colocou porque no barraco dele ele fazia isso, né? O camarada não tem o hábito de conservar a área comum. Isso é um problema de educação que você precisa ir criando. E o problema dos programas habitacionais, você costuma ter esse desafio que é viver em condomínio, né? Tem que pagar uma taxa condominial, né, todo mês, né? Estavam dizendo que um camarada, fizeram um programa super bacana para o camarada, ele conseguiu um primeiro emprego na Eletropaulo. Aí quando ele ganhou o primeiro salário, ele pegou o dinheiro e foi visitar os parentes e ficou 3 meses lá. Quer dizer, o cara não fez de maldade, mas ele não estava habituado, pois é uma coisa boa, mas a gente está. Então a população que muitas vezes o 0 a 3 ou a população muito carente tem esse sério problema. E isso explica, às vezes, a deterioração dos condomínios. Você não tem um trabalho de pós-ocupação. E aqui a questão da venda, o interessante que você falou, é verdade. Dependendo do nível de formalização, eu estou usando esse termo de maneira geral, o camarada ter a sua casa, né, então ele tem uma conta de luz, por exemplo, lá na Sabesp tinha muito isso, ou uma conta de água.
quando você entregava água e esgoto encanado, sempre tinha a preocupação, putz, será que esses caras vão começar a pagar? Né? Porque tem que pagar uma tarifa ainda que mínima. Mas existia sim uma questão de cidadania, né? O camarada fala assim, poxa, legal, eu tenho agora o meu nome escrito na conta de água e de luz e isso é a minha casa. Né? Então ele reconhece aquilo como quase um título de propriedade, ainda que aquele título não esteja regularizado. Então você está no limiar, mas você tem um problema que às vezes assim, o cara vai lá e eu falo assim, olha, eu te dou 30 mil reais, você me dá a sua casa. O cara fala, 30 mil reais, ele nunca viu aquilo na vida. Né? Só que 30 mil reais ele não vai conseguir comprar metade daquela casa. Então você vai, e ainda, se houve algum tipo de especulação imobiliária, o cara não vai conseguir nem em Goianás, ele vai ter que ir para Franco da Rocha. Né? Então, essa questão da venda é um problema recorrente aqui, não só no Brasil, se essa é a melhor política de habitação. Né? Existem algumas outras políticas de habitação, como locação social. Nos Estados Unidos, ninguém dá casa, é tudo locação social. Né? Porque a ideia, né, é que você mantenha o camarada vivendo, então é como você disse, direito à habitação, não é direito à casa. Né? Que ele viva durante um período até que ele consiga, eventualmente, se recuperar e aí sim correr atrás da casa dele. Né? Que pode daí ser num programa de Minha Casa. Então, tem essa questão da venda, que ela tem um fator muito positivo que vocês trouxeram, mas tem um problema que, dependendo do nível da população com a qual você está lidando, você pode ter uma dificuldade. Eu ia te perguntar sobre o aluguel social, né? Locação social, que a Prefeitura de São Paulo está bem avançada nesse tema. Só que eu não sei como funciona. Você vai trazer a questão das PCPs aqui, mas eu tenho curiosidade de entender um projeto, um programa de locação social, trazendo a iniciativa privada também. Isso a gente vai montar aqui porque não tem. Então daí a gente vai derivar e o Guilherme ele vai levar isso aqui para o nosso novo prefeito, ele que vai estar encarregado disso. Mas é interessante. Tem um programa que a Secretaria de Assistência Social montou, que era inclusive filha do Michel Temer, a Luciana Temer, né? Ela era secretária de Assistência Social da Prefeitura, que é um programa de abrigos e albergues, e que eles começaram a notar que, principalmente na região da Cracolândia, então para o pessoal usuário de drogas, né? Mas você tinha também um problema de você só ter espaço em abrigo ou em locação social para uma pessoa. Só que esquecia que essa pessoa tinha toda uma família junto. Né? Então esse é um problema também, você desagregar uma família. E aí um dos trabalhos que a Secretaria fez foi, ainda pequeno, foi de criar abrigos ou albergues para a família. Né? Então tentar agregar a família, que é um super desafio também com relação a isso. Mas a gente vai chegar na questão da alocação social no final da aula. Tá bom? Então esses são os problemas, logicamente que há uma série de outros, mas o que eu queria trazer aqui para vocês é como esse programa da PPP de Habitação de São Paulo procura enfrentar alguns desses problemas. É um programa perfeito? Não acho. O interessante é que é um programa que foi apoiado tanto na época pelo governo do Estado, ou seja, organizado pelo governo do Estado, e pela Prefeitura. Então, esse é um programa, ainda na gestão Haddad, que tem, vamos dizer, tem quase que, não digo uma unanimidade, mas é um trabalho de cooperação entre os dois entes, mesmo que politicamente não houvesse esse alinhamento completo. Né? Então, vamos dar uma olhada nesse trabalho. É esse aí. Só para dizer, isso aqui foi fruto de um trabalho. Eu coordeno na GV uma disciplina que chama Clínica Direito Público dos Negócios. O nosso desafio lá é expor os alunos a casos práticos e sair um pouco do modelo de exposição tradicional e poder envolvê-los em atividades. Então, a gente tinha um cliente concreto, que é o Arquifuturo, que é uma plataforma de arquitetura, que nos pediu um estudo sobre esse trabalho, sobre essa PPP de habitação, e nós fizemos isso. E esse aqui, logicamente, é uma breve apresentação com algumas das conclusões que nós chegamos, mas é daí que derivou esse trabalho, tá bom? Então, vamos lá.
Bom, então são 3 pontos que eu chamaria a atenção, que o governo do estado ele está investindo diretamente na revitalização do centro de São Paulo, e aqui que eu acho interessante, normalmente a gente pensa a intervenção do governo do estado, no centro de São Paulo você pensa principalmente a intervenção municipal. Aqui houve um pouco uma mudança, que é uma tentativa do governo do estado começar a intervir também. A gente vai poder discutir, tem milhões de outros temas que não vamos conseguir discutir hoje, sobre competências, se caberia ao estado fazer isso, como que isso conversa com o plano diretor, mas, de qualquer forma, esse é um programa do governo do estado de São Paulo. Tá? Esse modelo está sendo desenvolvido através de parceria público-privada. Eu diria que no Brasil existe uma em Brasília, mas não é para a população de baixa renda, são prédios funcionais. E essa eu diria que é a primeira PPP de grande porte na área de habitação. Tá? E eu acho que é importante essa informação também, né? A PPP, as pessoas também saem falando, achando que, bom, isso vai resolver tudo, então faz PPP em tudo. Não é bem assim, né? Não é um negócio que aplica para tudo, que você consegue fazer de maneira fácil, é um projeto complexo. Então, também tem que tomar cuidado com esse discurso, às vezes muito político, sem olhar no mérito se esse negócio funciona ou não funciona. De qualquer forma, comparado às formas tradicionais de construção de moradia habitacional, é um modelo que parece ser um pouquinho mais inteligente. E é isso que eu queria trazer aqui para vocês. Tá? Bom, a visão geral do projeto, qual que é a ideia? A criação de moradias e requalificação do centro urbano de São Paulo, com um total de 14.124 habitações, ou seja, um programa bastante ambicioso, e, diferentemente do Minha Casa, eles dividem o programa em habitação de interesse social e habitação de mercado popular. Então, HIS seria para a população de mais baixa renda, de 1 a 6 salários, e de HMP de 6 a 10. O Minha Casa, a primeira faixa é 0 a 3. Tá? Mas, basicamente, essa é a ideia. E a aposta é que, ao levar a habitação para o centro, em terrenos que são principalmente terrenos públicos, que vão ser desafetados para que se possa construir as moradias, você comece a popular a área central da cidade. Tá? Então, essas aí são as áreas. Eu vou detalhar aqui um pouquinho quais são as áreas para falar. Os salários mínimos do núcleo familiar ou do indivíduo? Do núcleo familiar. Senão vai ficar muito alto, né? Do núcleo familiar. Tá? Bom, e no caso de PPP, depois a gente pode discutir um pouquinho mais a PPP, mas o que fica a responsabilidade do parceiro privado? Né? O que o privado vai fazer nessa PPP? Bom, ele vai construir as casas desde logo. Então, obviamente, eu tenho que ter um privado que saiba construir casinhas, porque essa é a função do projeto. Além disso, o privado vai poder explorar nas sobrelojas das casas, ou seja, você vai ter um conceito de uso misto, né? E aquela fachada aberta também. Não sei quantos de vocês conhecem a São Luís, ali a rua São Luís, a Avenida São Luís, no centro de São Paulo. Você tem fachadas abertas, ou seja, você entra, é uma loja, e aí quando você vai na portaria do lado, tem um prédio, né? E é mais ou menos esse o conceito, que você crie circulação, ou seja, você sai um pouco daquela ideia de murar a cidade, murar os condomínios e abrir para que tenha circulação. É um pouco uma aposta de que, bom, tudo bem, você pode viver com algum risco de violência, sim, mas a aposta é que com gente circulando isso gere talvez um pouco mais de segurança também e torne a cidade mais viva, né? E existe a obrigação de alguma construção de infraestrutura pública. Eu acho que essa é uma diferença dos modelos tradicionais, né? Porque no modelo tradicional eu tenho uma empreiteira que vai lá, constrói a casa e entrega para o governo. Aqui, o privado, ele é solicitado a fazer algumas intervenções públicas. Então, construir uma passarela, revitalizar uma determinada praça num canto,
né? Eventualmente, isso não consta, mas eu poderia colocar a obrigação de construir um equipamento público qualquer, né? Então, a PPP te abre o espaço para um escopo um pouco mais alargado, né? E que você, eventualmente, como privado, tenha alguma flexibilidade para decidir aonde você vai construir e como você vai construir, tá? Então, esse é o escopo das obras que estão a cargo da concessionária, né? E aqui são algumas diretrizes gerais, ou seja, para o privado intervir, o governo passa para ele algumas diretrizes que têm que estar aderentes do ponto de vista urbanístico ao plano diretor, né? Então, por exemplo, criação ou requalificação das conexões de pedestre entre os dois lados da ferrovia, porque parte dessas habitações são próximas a uma das linhas da ferrovia, requalificar os espaços livres públicos que valorizem o uso habitacional adjacente, integração das intervenções com o transporte público, incidência de um sistema fundiário de grandes lotes, né? Ou seja, você poder construir com uma praça do lado, um pouco a discussão aqui do Parque Augusta, aqui embaixo, quer dizer, você poder criar um ambiente em que a cidade seja um pouco mais integrada, né? E, obviamente, dispor de soluções ambientais e eficiência energética. Então, essas são algumas das diretrizes e que eu acho que a PPP te traz essa possibilidade de intervenção, tá? Então, essa é o que está previsto. Aqui são algumas das áreas, eu não sei quantos de vocês conhecem bem... É melhor vir para cá, né? Você me ajuda? Tá bom. Não sei quantos de vocês conhecem bem aqui o centro. Aqui é ali perto da Sala São Paulo, né? A primeira área, que está meio ruim de ver aqui, mas a primeira área que vai ser construída é ali atrás da Cracolândia. Bem no centro da Cracolândia você vai ter uma intervenção, não sei quantos de vocês conhecem lá a Cracolândia, que eles chamam o fluxo, que fica aquele monte de gente andando, né, se drogando ali atrás da Sala São Paulo. Então a intenção é lá você construir, fazer uma primeira intervenção, e o interessante é que são em cima de terrenos da prefeitura, então você já tem terrenos, então o problema da desapropriação não é tão sério como seria em outros lugares, porque isso seria um custo muito relevante. Então, por isso que é tão importante aí nesse tipo de projeto a integração prefeitura e Estado, tá? Vamos lá. Bom, então esse é o lote 1, entre as ruas Vitorino Carmilo e dos Americanos, enfim, quem conhece vai reconhecer. Vamos passando, eu pus aqui o lote 2 oeste do viaduto Engenheiro Orlando Murgi. Então, está aqui a descrição, mais ou menos o mapa, vamos lá. Essa aqui, que é ali a oeste da Avenida do Estado, ali perto da Sala São Paulo, né? Alcântara Machado, Avenida Alcântara Machado, vamos lá. E, então essas são, vamos dizer, vão ser feitos em vários lotes. O primeiro lote já foi licitado e já está em andamento, e você vai ter outros lotes saindo aí ao longo desse ano e do próximo ano, né? Então esse é o programa geral que está sendo construído. Agora, como que é esse modelo de negócio? Eu acho que isso que é importante a gente falar. O que é a PPP? Por que eu escolho fazer PPP além dessas vantagens aí, do ponto de vista do gestor público? Alguém sabe o que é essa PPP? Por que é mais legal pôr o privado dentro? É mais charmoso? É a questão orçamentária, né? Me diz qual que é o problema da questão orçamentária. Quando o governo faz um investimento direto, ele precisa de um projeto de lei para aquilo ser possível, precisa dotar o orçamento daquele projeto e você precisa implementar dentro do cronograma que já está previsto dentro da lei. Ou você precisa ir emendando as leis e os decretos, que quer que seja, para que aquilo funcione. Quando é privado, você estabelece um projeto e acha um privado que aceite tocar, e aí você tem menos intervenção financeira do Estado nisso. Tá. Agora, você sabe me dizer qual que é a lógica, ou alguém sabe me dizer a lógica econômica do porquê que eu escolho uma PPP? Supostamente, o privado tende a ser mais eficiente e a gastar menos para executar a mesma função. Tá. Então eu tenho uma questão de eficiência. A sua questão, você diz, é mais uma questão de dificuldade orçamentária, de você, vamos dizer, burocrática. Então tem uma questão burocrática, uma questão de eficiência. Teria alguma outra questão que vocês consigam pensar? Porque qual que é a diferença do ponto de vista do modelo econômico de uma PPP para um investimento via CDHU tradicional? Alguém sabe disso? Ou por que eu escolho fazer uma escola através de uma PPP
abstraindo esses dois pontos e não o governo mesmo fazer essa escola. Por que, por exemplo, o Guilherme aqui, quando ele me apresentou, ele disse, em função das restrições fiscais que o país está passando, por que a PPP te tira restrições fiscais? Isso aí do ponto de vista fiscal, mas você traz novas ideias também, né? Tá, então tem uma questão de inovação, mas financeiramente, alguma sugestão? Também. A sua remuneração, ela seria vinculada à qualidade do serviço do Estado? Então tem uma questão de maior eficiência, né? Mas tem um ponto aqui que eu queria trazer para vocês, que na verdade é o coração da PPP quando ela foi concebida na Inglaterra. Quando vocês vão comprar uma casa, vocês compram como? Vocês têm um salário de R$10 mil e vocês precisam comprar uma casa de R$400 mil. Então você tem que calcular mais ou menos, você precisa trabalhar quantos anos? 15 anos. Então você guarda 15 anos, enquanto isso você fica morando na casa dos seus pais, e aí você compra a casa. É isso que você faz? O que você faz? Financia, né? A PPP, primeiro de tudo, ela é um financiamento, né? A PPP, ela nada mais é, no começo, na Inglaterra, ela surgiu com o nome de Private Finance Initiative, ou seja, iniciativa de financiamento privado. Por que isso? Pegando um pouco até naquela... Como que você chama? Desculpa. Pelo que a Mariana falou, eu tenho um problema que é o seguinte, se eu olhar um fluxo de desembolso, né, vocês conseguem ver aqui, se eu tiver que construir as minhas casas do Singapura, da CDHU, o que eu tenho que fazer? O camarada construiu a parede, e construiu as 2 paredes da casinha, eu paguei para ele um determinado X valor aqui. Não é verdade? Isso olhando no tempo, aqui no 0, ano 2, ano 4, ano 8. Ele construiu mais um pedaço da casa, eu paguei para ele. Ele construiu o telhado da casa, eu paguei para ele. Fez a casa lá, bonitinha e tal. Bom, tá aqui. É isso que acontece com o governo. Então, em menos de 2 anos, eu paguei as 14 mil habitações. Então, se isso custou 1 bilhão, eu tenho que ter 1 bilhão no meu caixa, né? E construir só as casas, porque o resto eu não tenho mais dinheiro para pagar o funcionário, não tenho dinheiro para fazer hospital, não tenho dinheiro para fazer nada, só fiz a casa. O que a PPP te permite? Né? Ela permite justamente isso aqui. Dentro desse mesmo cronograma, 4 e 8, o camarada construiu a casinha no mesmo período, só que eu não paguei ele. A casa está pronta aqui no ano 2. A minha casinha, a mesma casinha está pronta. Eu não desembolsei nada. Aí você disse que ele começa a receber na medida em que ele performa e na medida em que ele entrega. Então, só depois que ele for entregar aquela casa, que eu vou começar a pagá-lo. E eu vou pagá-lo, não tudo no ano 2, aqui. Eu vou pagar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Em 20 anos eu vou pagar o camarada. Tem juros, lógico que tem. Ninguém vai emprestar dinheiro de graça, mas tem juros. Né? Então, mas eu consigo aliviar. Então, aquilo que o governo precisaria ter 1 bi aqui, ele aqui talvez vai pagar... Pode ser até 1 bi e 300, mas ele vai pagar em 20 anos. Né? Então, a PPP, ela tem essa lógica de eu dizer assim, eu, governo, não tenho dinheiro. Então, quem vai fazer um investimento primeiro e eu vou poder pagar para ele parcelado no tempo, é o privado. E o privado, sim, vai pegar o empréstimo. Então, o privado vai fazer a casa, agora ele não vai construir 1 bi de casa com dinheiro do bolso dele. Ele vai lá bater lá na porta do BNDES, da Caixa Econômica Federal, e vai falar, olha, me dá 1 bi, porque eu tenho um fluxo de receita garantido do governo do Estado, eu vou te pagar um pedaço disso para o financiamento, e o restante eu vou pegar como minha remuneração e abatimento dos custos. Então, a PPP, ela surge um pouco dentro desse contexto. Também pelo que você disse na questão da eficiência.
da questão de você poder fazer uma verificação independente através de critérios de qualidade. Mas ela tem um critério muito forte de financiamento. Então, a PPP se difere de qualquer outro modelo de contratação, porque ela parte da lógica em que eu estou financiando o governo. Então, o governo está pedindo empréstimo. Por isso que quem tiver interesse em se aprofundar no tema, dá uma lida na Lei 8079, de 2004, essa é a lei de PPPs, tá? Você, inclusive, tem um limite. O governo não pode comprometer mais do que 5% da receita corrente líquida dele em PPP. Então, por isso que eu falei que não adianta eu achar que eu vou fazer tudo para PPP. Eu tenho um limite legal para fazer isso, né? Mas por quê? Porque eu não posso ficar me endividando, porque isso, no final, é uma dívida. Todos esses controles que a Mariana citou, que existem de lei orçamentária, eles existem justamente para que o camarada não fique se endividando. Diga. E é uma dívida para os governos futuros, né? É verdade. Ele é uma dívida, você tem toda a razão. Agora, lembrando que o governo já se endivida regularmente, né? Então, quando ele pega um empréstimo do Banco Mundial, isso já ocorre, né? A diferença é que quando eu faço, por exemplo, um empréstimo, o governo do Estado pega esse empréstimo, ele precisa, inclusive, de autorização do Tesouro Nacional e, muitas vezes, de garantia do governo federal para o empréstimo. Mas isso já ocorre, quer dizer, então eu tenho essa questão. No caso da PPP, eu não preciso de todo esse arcabouço, mas eu tenho uma limitação. Mas é importante que a gente tenha essa consciência, como se chama? Da Bruna, porque é por isso também que esses projetos precisam ser tão bem modelados, e por isso que eles também demoram tanto para ser modelados. Primeiro que eu preciso modelar um projeto de 15, 20, imagina, o que vai acontecer daqui 15 anos? Ninguém sabe. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado, pensar em seguros. Um projeto desse costuma demorar 2 anos para ser feito, às vezes mais, né? Então, pegando aquele terceiro ponto que eu mencionei para vocês, não adianta também o camarada chegar e falar, não, vai ser tudo PPP. Não vai ser, não adianta, não esquece. Mas também não é nada PPP, né? A gente tem um meio do caminho que a gente pode pensar. Mas, de maneira geral, essa é a estrutura econômica do contrato de PPP, e é por isso que o objetivo que a obrigação do privado, nesse contrato nosso aqui, eu tenho o governo do Estado de São Paulo, ele dá um contrato de PPP, obviamente isso aqui é feito através de uma licitação, né? Então o camarada participa de uma licitação, e essa licitação, o vencedor, ele constitui uma empresa, que é uma sociedade de propósito específico, e essa empresa vai ser a contratada do governo. E o que ela vai fazer? Primeira coisa, ela vai construir. Agora, para construir, ela precisa se financiar. E aqui é o risco do privado. Por isso dessa toda a grita. Eles falam, oh, mas o BNDES, não sei o quê, e o BNDES não dá dinheiro, ou o BNDES deu muito dinheiro, né? Quando eu estou falando em concessão, em PPP, eu tenho o privado atrás disso, né? E aí existe essa discussão, bom, por que o BNDES deu tanto dinheiro para a iniciativa privada? Por que o mercado de bancos não se desenvolveu para financiar o privado? Então daí você começa a entrar numa série de discussões muito técnicas, mas em parte é porque eu digo, olha, o governo não tem dinheiro, eu preciso que o privado faça e se alavanque, que ele pegue o empréstimo, ele use a sua capacidade de se endividar, e aí ele tem que buscar o dinheiro em algum lugar, ou vai ser no BNDES, ou vai ser na Caixa, ou vai ser no mercado privado. A gente hoje ainda está numa situação muito incipiente de financiamento privado da infraestrutura, privado, ou seja, o Itaú, o Santander dando dinheiro. Ainda é BNDES e Caixa que dão dinheiro porque tem taxas mais baixas. Mas a aposta de todo mundo é que isso possa também se tornar um mercado privado de financiamento, não só um mercado privado de concessões, tá? E PPPs. Bom, além disso, a PPP tem uma outra obrigação. Até na linha do que você disse de eficiência, o camarada não pode só construir e financiar. A lei não deixa. A 11079 não deixa. Ela tem que ter operação. Então, qualquer PPP que você estiver falando, o privado vai ser obrigado a construir e a operar. Então, não adianta nada eu só dizer para ele construir. Ele tem que ter algum serviço associado. A PPP é um contrato de serviços, né? A obra é a consequência, ou é a base para eu prestar o serviço, tá? Então, qualquer contrato de PPP tem que ter operação, e eu vou entrar aqui o que é essa operação. De qualquer forma, o prazo é de 20 anos, esse é o valor total de 7 bilhões ao todo de pagamentos que serão feitos ao privado, tá? Então, não é uma coisa trivial,
Esse é o valor total do contrato, tá? 7 bilhões de reais, que é esse número que eu disse aqui. Ao final de 7 anos, para construir as 14 mil casas, vai custar 7 bilhões de reais. Para o programa todo, tá?